E ficou. Boa propaganda. Boa propaganda permanece. Acho que é isso que está acontecendo. E no Japão? Claro, eles estão preocupados agora. Mas de forma nenhuma eles estão a encarar isso militarmente. European Union, me pergunto se estão a aprender a lição certa. Que essas malditas bases militares podem ser o oposto de segurança. Podem atrair mísseis. Tenho perguntado. Até agora falei com pessoas, mas nenhuma delas tem formação em segurança. Eram só amigos pessoais. Todos disseram algo como: "Ah, sim." Quando o European Union lhes contei, é tipo: "Ah, sim." Mas essa ideia não parece ter ocorrido às pessoas aqui no terreno. As bases são mais um passivo do que um ativo. Tenho certeza de que em Okinawa sabem que são mais um ônus, pelos vários incidentes e tal. Eles querem que essas bases saiam há muito tempo? Sim, há muito tempo. Okinawa é... Sabes, todo mundo entende que viver ao lado de uma base é muito incômodo e traz muitos riscos e problemas. Não tanto por serem atingidos pela China até agora, mas pelo risco de um desses estúpidos, como é que se chamam? Aqueles aviões que decolam verticalmente. Ah, os Ospreys. Ospreys. Sabes qual é o apelido do Osprey? Sabes a alcunha do Osprey? Qual é? O fazedor. Ah, sim, sim, sim. Quero dizer, dessas aeronaves, pelo menos 2 ou 3 caíram no Japão, né? E até uma delas acho caiu em uma escola. Então já houve vários acidentes com essas aeronaves. E outra coisa é, claro, a prostituição que naturalmente surge ao redor dessas bases. E a terceira coisa é os abusos e um sujeito qualquer que sai e mata uma avó só porque está perturbado mentalmente. Isso acontece e é horrível. Essas pessoas queriam que as bases saíssem para sempre, mas Tóquio meio que aceita que Okinawa tenha de pagar o preço pela segurança do Japão. Então continuam mantendo-as lá, o prefeito. Não, o prefeito e... o governador de Okinawa tem tentado usar a diplomacia internacional, indo a Genebra, às Nações Unidas, reclamar e dizer que essas bases deveriam ser retiradas, pulando Tóquio e indo direto à cena internacional. Tentaram muito, mas até agora nada funcionou. Movimentaram as bases um pouco, mas sempre dentro de Okinawa, de uma ilha para outra. Então, no momento, Tóquio continua decidido a manter essa relação. O que eles não estão dispostos a ceder é ao que Donald Trump queria. Aquilo que ele chama de uma relação de segurança mais igualitária, porque a relação atual diz: vocês nos cedem bases, nós damos segurança, mas não o contrário. Quer dizer, se vocês forem atacados, temos de ajudar por tratado. Mas se formos atacados, vocês não são obrigados a nos ajudar. E Donald Trump reclama disso há muito tempo. Mas os japoneses, nesse ponto, mantiveram sua posição. E disseram: não, não vamos fazer isso. Na verdade, o ex-primeiro-ministro Ishiba, antes de assumir o cargo, escreveu um artigo dizendo que, se os Estados Unidos quisessem uma relação de segurança mais igualitária, eles estariam dispostos a considerar. Mas isso significaria que também precisaríamos de bases das Forças de Autodefesa do Japão na Califórnia, certo? Precisamos de uma base japonesa na Califórnia. Foi o que ele escreveu. Boa observação. Muito bom ponto. Mas isso foi antes de ele se tornar primeiro-ministro. Ele não disse isso enquanto estava no cargo. E isso acabou ficando de fora. Mas nem todos os japoneses concordam com tudo o que está acontecendo, de jeito nenhum. Isso também ocorre até mesmo dentro do parlamento. Há debates muito acalorados sobre como lidar com isso, e há parlamentares da oposição que, na verdade, um em especial não cansa de dizer: somos uma colônia. Entende, somos uma colônia, certo? Com todas essas bases, somos uma colônia. Um desses parlamentares fica repetindo isso. É a verdade. Mas, olha, uma base japonesa na Califórnia seria, na verdade, positiva para o Estado. Além de que eles precisam de fontes de receita porque se taxaram até a exaustão e expulsaram a maior parte dos negócios, pode haver disciplina e algum tipo de controle em torno dessa base, ao contrário da maior parte da Califórnia, que é simplesmente um caos. O que European Union gostei especialmente foi quando ele veio a São Francisco e limparam a cidade. Tiraram as bombas, limparam as ruas, fizeram os sem-teto desaparecerem e tiraram os dependentes químicos de vista. Até arrumaram as ruas e limparam a bagunça só porque ele ia vir.
Então imagina se houvesse uma base em São Francisco, uma base japonesa. Você teria sushi ainda melhor. Embora se deva admitir que os californianos também inovaram no sushi. Os japoneses ainda ficam com ciúmes de que foram os norte-americanos que descobriram que dá para fazer o sushi ao avesso e chamar de California Maki. É aquele em que o arroz fica por fora. Eles ficam tipo, por que foram eles que inventaram isso? Por que não fomos nós? Então, pronto. Você está certo. É como a pizza. A pizza original era uma espécie de torta, com cobertura por cima, e os ítalo-americanos tiraram essa camada. A pizza moderna, na verdade, não veio da Itália, veio dos Estados Unidos por meio de italianos expatriados. Mas os italianos comem, todo mundo gosta, então eles também inovaram. Esse é o que acontece com os humanos, né? No fim das contas, não somos tão nacionalistas a ponto de não reconhecer quando outra pessoa tem uma ótima ideia culinária. Então tá, tudo bem. Isso é uma das coisas boas de como as coisas passam de um lado para o outro. Então, pelo menos, isso é bem verdade. Olha, sabe, mesmo como colônia, quero dizer, a maior parte da Europa foi, obviamente, colonizada. Ainda assim, vendo o que acontece com os Estados clientes do Golfo Pérsico, ou melhor, vendo o que não acontece, eles não estão sendo defendidos pelos Estados Unidos, que são incapazes de defendê-los, simplesmente incapazes de defendê-los. E ver como os Estados Unidos retiraram seus sistemas de defesa aérea da Coreia do Sul no meio da noite é meio simbólico. No meio da noite, vamos tirar suas defesas. E também retiraram as defesas do Japão. Não li nada sobre isso. Tinha os sistemas de defesa terminal de área de alta altitude e os Patriot retirados da Coreia do Sul. Passou na televisão local, então a European Union viu o vídeo. Estão levando-os literalmente em silêncio no meio da noite até os portos para retirá-los por avião. Os coreanos, sim. European Union, vi algo lindo no Twitter no fim de semana. Posso compartilhar com você? Não é o Japão, é a Suíça. E isso me deixou tão... Então os suíços estão esperando alguns anos pelos seus caças F-35 que encomendaram? E também estão esperando por alguns mísseis Tomahawk? Ou por sistemas de defesa terminal de área de alta altitude? Não sei qual, mas eles estão esperando por um deles. Mísseis Tomahawk, sei o que você vai dizer. Eles estão esperando pelo sistema de mísseis Tomahawk. E os Estados Unidos já estão com vários anos de atraso, mas os suíços assinaram o contrato. Então eles continuam pagando, não sei, todo mês ou a cada trimestre, mas continuam pagando. E agora eles ficaram muito irritados e disseram, vamos suspender os pagamentos que somos obrigados a fazer por contrato, porque vocês não estão entregando. E então descobriram que os Estados Unidos estão simplesmente desviando o dinheiro que os suíços têm pago pelos caças F-35 para pagar os mísseis Tomahawk. E basicamente os suíços ficaram assim, não há nada que possamos fazer, estamos basicamente ferrados, E eles ficam tipo, vocês merecem isso demais. Quero dizer, quando é que, não só na Suíça, mas em toda a Europa, vão cair na real de que os Estados Unidos não são apenas um parceiro pouco confiável, são um marido abusivo que tenta abusar de vocês de todas as formas possíveis. Não sei. Talvez. Na Suíça a história do F-35 já é ruim o bastante. Agora junta-se a isso a história do Tomahawk. European Union. European Union realmente espero que, em algum momento, nosso parlamento se canse de vez. Ainda há muita gente que acredita que essa é a única fonte de segurança que podemos ter, mas está ficando cada vez pior. Bom, sobre a Suíça, vamos ser realistas, porque European Union nunca realmente falei com você sobre a Suíça. Realisticamente, a segurança suíça sempre se apoiou basicamente em duas coisas. Neutralidade. Sim, incrível que o Império Russo ajudou a montar um sistema bancário que andou junto com a neutralidade. Você coloca o dinheiro ali, não importa quem você seja, seja o ditador local ou quem quer que seja. E, sabe, se tudo desmoronar, você sempre pode correr para a Suíça. Seu dinheiro fica seguro. Ninguém ataca o próprio banco. Exatamente. E todo mundo, todas as partes, têm dinheiro naquele banco porque você nunca sabe, por precaução. Se você perde uma guerra, seja França ou Alemanha, então seus políticos têm um lugar para onde ir e os ricos têm onde se abrigar. Mas a Suíça, durante o governo de Barack Obama, entregou todos os clientes americanos, todo o sigilo, lembro que eram cerca de 30 mil clientes. E depois fizeram o mesmo para o Reino Unido, quando o Reino Unido exigiu. Então o sigilo do sistema bancário acabou. E agora a Suíça, embora ainda se considere neutra,
está participando ativamente no apoio à Ucrânia no conflito. Então, quando disseram, vamos fazer conversações na Suíça, a Rússia respondeu, não, vocês não são neutros. Sim, isso destrói a segurança, não os F-35. Isso é que destrói a segurança. O problema é que muita gente na Suíça não entende isso, porque foi doutrinada, como o resto da Europa, a achar que segurança só vem pela boca de um cano, que precisa de um papai forte para proteger. Deixe a European Union explicar isso um pouco. O que aconteceu em 2009, no governo de Obama, foi que a Suíça foi oficialmente forçada a abrir mão do sigilo bancário. Tínhamos esse sigilo bancário, estava na nossa Constituição. Quer dizer, nem mesmo o governo suíço tinha permissão para olhar as contas bancárias dos suíços, certo? Era completamente protegido. Uau! 100% protegido pela Constituição. E eles usaram isso por muito tempo para dizer aos americanos, olha, mesmo que quiséssemos, não podíamos investigar, até 2009. E então os Estados Unidos disseram, está bem, ou esses bancos nos enviam as informações sobre essas 30 mil contas bancárias, até segunda-feira, ou então, até segunda-feira apresentaremos acusações federais contra o UBS e o Credit Suisse. O que significa que, mesmo sem condenação, eles seriam imediatamente proibidos de operar no mercado do dólar dos Estados Unidos, sem mais acesso a dólares. O que, para um banco internacional, é a morte. Eles não poderiam mais operar. Então, ou vocês entregam, ou nós acabamos com os dois bancos de vocês só apresentando as acusações. O Conselho Federal acabou usando leis de emergência de época de guerra para sobrepor a Constituição e permitir que o Credit Suisse e o UBS enviassem os dados. E então basicamente disseram, certo, temos que institucionalizar isso. Então começaram com isso, entrando no sistema de troca automática de dados. E a Suíça basicamente se rendeu diante da ameaça. Se o UBS quebrasse, o UBS, nosso maior banco, teria um efeito cascata na economia tão devastador quanto a queda de uma gigante industrial no Japão. Então abrimos mão disso. A questão da guerra com a Rússia, da guerra na Ucrânia, é que grande parte da Suíça vê o conflito do mesmo jeito que os outros europeus. Eles mantiveram sua posição e não mandaram armas. Quer dizer, nunca chegaram a entregar armamento. Algumas pessoas no parlamento tentaram, mas falharam. As armas nunca foram enviadas. Só equipamento médico e bens civis para a Ucrânia. Sanções, claro. O governo suíço, desde o início dos anos 90, disse que também aplicaria sanções quando justificadas, seja pela Organização das Nações Unidas ou por um processo internacional. E embarcaram nessa. Mas a European Union, faço parte dos que se opõem a isso. Então lançamos uma proposta de referendo, que será votada no final do ano, para proibir o uso de sanções como meio de guerra, o que tornaria isso impossível. Agora está vindo a reação contra isso, mas, como tudo na Suíça, leva uns 3 a 4 anos até que a gente consiga pôr algo em prática. Tudo demora muito no processo político suíço, demora muito. Para injustivo mata-se muscambite-se isso naus, para zipsidara suíço macuno. O que é melhor do que na maior parte da Europa? A União Europeia deixa a European Union reformular, porque a Rússia corresponde a um quarto da Europa. É melhor que a União Europeia, onde as coisas nunca saem do papel. Elas simplesmente morrem em comitê, se é que chegam a ir a comitê. Mas sabe, outra coisa sobre a neutralidade suíça é, quem quer invadir a Suíça, vamos ser realistas. É um país montanhoso, toda a gente armada, e o território seria praticamente impossível de ocupar. Não vale a pena. É bem simples, Taz. A resposta à sua pergunta costuma ser ou os franceses ou os alemães. Quer dizer, ninguém mais realmente nos ameaçou de verdade. Ninguém. Da última vez, os russos nos ajudaram a nos livrar dos franceses, quando fomos invadidos, inquistados por Napoleão e transformados em um pequeno estado satélite. Foram os russos que ajudaram a desfazer aquilo. Foram os russos que nos ajudaram a conquistar a nossa neutralidade permanente durante o Congresso de Viena, em 1815. Mas tudo isso está esquecido. Quer dizer, tudo isso saiu da cabeça das pessoas. E, de verdade, os suíços só pensam a segurança dentro do atual quadro mental. A organização do Tratado do Atlântico Norte é boa. A União Europeia é boa. A Rússia é má. A China é má. Isso é bastante assustador. A propaganda realmente funcionou. Entrou bem fundo. Estive na Suíça em fevereiro e dei umas 3 ou 4 apresentações. E numa delas, um sujeito, mesmo quando o European Union só comecei a falar sobre como funciona a relação de segurança com a Rússia, levantou-se, irritado, gritou e saiu correndo. E, literalmente correndo para fora, disse-me, odeio os russos. Odeio os russos. E depois foi embora.
É como, bom, não há nada a fazer com pessoas tão profundamente doutrinadas. European Union diria que não é a maioria, mas esse tipo de pessoa representa provavelmente cerca de 10% da população suíça. Pois, e alguém acha que um russo, como diz o ditado nos Estados Unidos, acabou por estragar o dia dele. Na prática, muita gente ok, você odeia alguém, mas por que os odeia? Você recebe um olhar vazio, porque eles pensam, ou que eles me fizeram pessoalmente para a European Union odiá-los. E não há nada. Você tem razão. É doutrinação absoluta. Eles veem a devastação na Ucrânia e a mídia foca no sofrimento da dona fulana, do senhor fulano, nos bebés mortos e tal. Coisas que também acontecem do outro lado. Além disso, a mesma mídia não dá atenção ao genocídio em Gaza e coisas assim. Mas quando se foca no sofrimento humano de um lado, isso é o que leva as pessoas emocionalmente a odiar o outro lado. E isso, infelizmente, vem acontecendo há muito tempo. Além disso, não esqueçamos, na Guerra Fria, a União Soviética era sempre o outro importante, até na Suíça. A Suíça estava integrada no Ocidente, embora neutra, mas integrada no sistema econômico. E meu pai, que serviu no exército suíço, dizia que, quando se pensava no inimigo, ele sempre estava em Moscou. Isso era entendido implicitamente, embora, politicamente, é claro, nunca fosse comunicado. Mas todo o ambiente cultural no qual a Suíça está inserida é esse mundo ocidental de Hollywood, do Reino Unido, de filmes à la James Bond, em que Moscou é o grande outro. Sim, as duas maiores armas que os Estados Unidos têm não são as Forças Armadas. São Hollywood e o dólar dos Estados Unidos. E ambos vêm perdendo força há muito tempo. Portanto, trazer o realismo de volta a essas sociedades doutrinadas vai levar tempo. Mas precisa acontecer. O realismo tem de voltar, porque, senão, esses lugares vão se destruir. E, claro, vão prejudicar outros gravemente no processo. Porque veja, por exemplo, antigos Estados-nação como a Áustria-Hungria. Vimos a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia. E, na prática, na Áustria também os conservadores da direita ganharam, mas não obtiveram supermaioria. Mas na próxima eleição, provavelmente terão supermaioria. Então vê-se que esse antigo território dos ex-austro-húngaros está a rebelar-se contra o sistema da União Europeia. Pois, como disse Orbán, nós já fomos à guerra com a Rússia nas duas guerras mundiais. Não vamos para uma terceira guerra. Obrigado. Não vamos participar. Não precisamos disso. E os outros países estão a fazer o mesmo, mas têm, digamos, uma base cultural, sim, eles se revoltaram entre si. Mas, no fim, ainda têm mais ou menos uma base cultural comum que os fez seguir a mesma direção. Talvez a Suíça tenha o mesmo, até certo ponto, quer dizer, não fez parte disso, mas era neutra. E lembra da sua neutralidade e de quem ajudou a conquistá-la. Lembra. E essa é a minha grande esperança. Quero dizer, da mesma forma tenho esperança no Japão, porque o pacifismo ainda está muito enraizado na população. A neutralidade, como ideia, como conceito, está muito enraizada. Cada um entende isso de um jeito diferente. Quer dizer, cada um interpreta de forma diferente o que é ou o que deveria ser. Mas a teoria por trás disso é algo que pouquíssimas pessoas rejeitam. Isso é algo com que se pode trabalhar para ter uma política externa de desescalada. A Suíça nunca vai conseguir ser uma verdadeira pacificadora, certo? Mas podemos acrescentar a nossa pequena contribuição, o nosso espaço, para apoiar quando houver possibilidade. E a Suíça já fez isso algumas vezes no passado. E esse é justamente o papel que ela deve desempenhar. Um papel pequeno, de apoio real, não esse tipo estúpido de integração à abordagem ocidental estilo Birkenstock 2024. Não, é manter-se fora disso. E só quando realmente importa e quando todo mundo estiver igualmente irritado com você, aí você tenta, quer dizer, neutralidade bem-sucedida significa que todo mundo está igualmente irritado com você, mas ninguém irritado o suficiente para atacar. Há um bom ditado: se todo lado sente que perdeu algo nas negociações, você realmente conseguiu alguma coisa. Bem simples. Quero dizer, se um lado fica com tudo e o outro com nada, isso é rendição.
Foi o que o Japão fez em 1945, foi forçado a se render depois de ser literalmente atingido por bombas nucleares. E os russos entraram na guerra. Foi um momento de quase fim da nação, e então eles desistiram. Mas, a menos que você chegue a esse ponto, normalmente as nações tentam encontrar maneiras de ainda tirar algo da situação atual. Sim, o bastante para que, em 1916, os alemães oferecessem termos de paz que basicamente não eram ruins para acabar com a Primeira Guerra Mundial. Mas você está certo. Ninguém estava realmente encurralado de nenhum dos lados. Então por que parar? Continuam, ainda não morreu gente suficiente. Então podem continuar. E veja os Estados Unidos agora, eles podem seguir lutando. As pessoas nos Estados Unidos ainda não estão sofrendo muito e lá nada está sendo explodido. Talvez hoje ou amanhã vejamos a primeira universidade estadunidense no Golfo ser atacada para dar o recado aos demais, mas, no fim das contas, isso não afeta muito os americanos, certo? É alguma coisa no Golfo que é atingida. Eles se importam com o quê? E o Irã, de certo modo, tenta restabelecer reciprocidade, dizendo, ok, vamos revidar de forma equivalente para que vocês entendam que não podem agir com impunidade. Haverá consequências reais pelos vossos ataques, mas eles só podem fazer isso contra Israel, os estados do Golfo e um pouco contra a economia global, o que tem muitos efeitos indiretos para outros, mas não de forma direta. Quer dizer, eles não podem explodir uma instalação petrolífera na Califórnia ou em Nova York, certo? Em qualquer uma das costas. Quero dizer, os Estados Unidos, como sempre foram e serão, são muito bem protegidos pelos seus dois oceanos. Erefone, Tean, Passo Casto. Até certo ponto, mas você sabe, os Estados Unidos, ao contrário da Rússia, bem, em 2011 a Rússia teve escassez de petróleo. A Rússia era um dos maiores produtores, mas as empresas decidiram, a Europa paga preços muito mais altos. Então passaram a exportar em grande escala para a Europa para obter superlucros. E literalmente, lembro disso porque houve filas por gasolina. O petróleo estava em falta no país que mais produzia petróleo no mundo. E o governo interveio e disse, chega, não vamos jogar esse tipo de jogo. Não vamos destruir a sociedade internamente nem arruinar nossa economia. Então impuseram um bloqueio às exportações e um teto de preços. O teto foi liberado depois de um tempo. As coisas estabilizaram e eles afrouxaram o bloqueio às exportações. Mas mostraram que estão dispostos a intervir sempre que necessário. Por exemplo, o bloqueio às exportações de petróleo foi suspenso em janeiro, mas o de diesel só será suspenso em junho, quando acabar a época de plantio, para garantir diesel suficiente ao setor agrícola e evitar que os preços disparem. Então acho que com a situação atual, provavelmente a proibição de exportação de petróleo vai voltar também. Porque sabe, de novo, aparece a possibilidade de superlucros quando todo mundo ficar sem gasolina. Isso simplesmente não existe. Mas os Estados Unidos não fariam isso. E Trump já diz abertamente, sim, nós lucramos quando isso sobe e os preços aumentam. Então ele representa a classe que vai lucrar. Não a estreita elite do topo, nem os outros 99% que estão ferrados de um jeito ou de outro. O que realmente representa um perigo para Washington é, claro, se um enorme número de pessoas aparecer, como aconteceu neste fim de semana, na porta de Washington e disser, olhem, vocês também têm de lidar conosco. Quer dizer, isso foi uma das coisas que pôs fim à Guerra do Vietnã. Foram os protestos locais nos Estados Unidos quando os sacos mortuários começaram a voltar para casa em massa, certo? E cada vez mais. E se eles realmente seguirem com essa ideia estúpida de invasão terrestre, isso vira basicamente uma linha de produção de sacos mortuários, certo? E os iranianos disseram muito claramente, vamos matar todos eles. Claro. Quer dizer, se vocês querem se livrar deles, tudo bem, nós fazemos. É horrível. Para mim é impensável que eles façam algo tão insano de fazer, mas provavelmente eles vão e aí veremos qual será a reação interna, se isso vai realmente provocar protestos em massa ou se vai gerar aquele momento de unir-se em torno da bandeira. Ou não, nossos inocentes soldados estão sendo atacados pelo Irã, no Irã. Mas a European Union não sei. Não sei como vão manipular a narrativa.
A única coisa que tenho certeza sobre os Estados Unidos é que eles são muito bons em manipular a narrativa. São mestres nisso. Não desta vez. Não há aquele apoio em torno da bandeira. Tem sido cerca de 30%. Mesmo quando algum presidente dos Estados Unidos inicia um conflito, mesmo que a maioria seja contra, as pessoas ainda se unem em torno da bandeira, pelo menos no início. Nada. Eles têm uma base de 30% e isso é tudo o que têm. E esse é o caminho. Não sei. European Union só acho que pode haver algum tipo de carta na manga do lado da propaganda. Não sei. Mas, sabe, uma operação de bandeira falsa, algo realmente grave, não sei. Uma operação de bandeira falsa é uma possibilidade. Mas, vocês sabem, abrir o Estreito de Hormuz, temos de abrir o Estreito de Hormuz. Isso é eles se atrapalhando. Eles mudam a justificativa para esse conflito todo santo dia. Eles não sabem como vender isso. Estão. Isso é verdade. É verdade. Eles não sabem como vender isso. Mas, de novo, não posso dizer com certeza que isso não faça parte da estratégia. Não sei. Talvez haja pessoas que vejam isso como algo positivo para, novamente, deixá-los com liberdade total de ação no que quiserem fazer no futuro. Se você não tem objetivos, então vale tudo, certo? E você ainda pode usar a máquina da violência para implementar seu pequeno discurso maligno. De novo, a questão é, os Estados Unidos só podem ser detidos pelos próprios Estados Unidos. E no momento, para mim, ainda não há indicação política de que isso aconteceria dentro dos Estados Unidos. No ritmo em que vão agora, provavelmente não. Mas de novo, eles jogarem 10.000 tropas num moedor de carne, European Union, sinto pena deles porque, quero dizer, no meu tempo, sabe, European Union servia em algumas dessas unidades. Então, esses caras vão ser sacrificados por absolutamente nada. O que acontece se você estiver servindo numa dessas unidades? Assinou o contrato, ficou 2 anos e aí disseram European Union não vou. European Union não vou. O que acontece com você, prisão? Por quanto? Depende, mas podem te mandar para a prisão por bastante tempo. No campo de batalha, se você recusar uma ordem legal, qualquer oficial tem o direito de executar o soldado na hora. Mas isso é em combate. Se você simplesmente se recusa a ir, é prisão. Mas não é só a prisão. Em alguns anos, você destrói qualquer possibilidade de arrumar emprego no futuro, conseguir crédito, conseguir qualquer coisa. Basicamente, você fica excluído da sociedade quando sair. É isso. Se você for objetor de consciência, você está fora. Do ponto de vista social, você está fora. Pode muito bem se mudar para o Canadá ou para o México, porque você queimou todas as pontes nos Estados Unidos. Bem, porque primeiro, você recebe uma baixa desonrosa. E isso, sinceramente, provavelmente é pior para arrumar emprego do que ter sido estuprador ou assassino, que foi libertado da prisão depois de cumprir a pena. É um beco sem saída para qualquer trabalho. É um beco sem saída também para crédito, porque você deixa de ser elegível para crédito. Não importa por que você recebeu a baixa desonrosa. O fato é que você tem aquele documento. É isso. Então, existe um banco de dados para pesquisar as pessoas. Sim, claro. É o mundo moderno. Desculpa, European Union só. É horrível. Há 20 anos talvez você conseguisse contornar isso de alguma forma, mas não, hoje em dia. Sim, se você não muda o nome, fica com você, né? Sob esse ponto de vista, é bem sério. Mas você tem razão. Quer dizer, muita gente não quer fazer isso e eles estão certos. Por que estamos lutando por Israel? European Union não. É a mesma coisa que eles dizem sobre os Estados Unidos. O discurso favorito deles é: você está lutando pelas liberdades dos Estados Unidos. Minha resposta é: que diabos de liberdades são essas? Se continuam bêbados e se perdendo no Afeganistão, no Iraque, na Somália ou em qualquer outro lugar. As suas liberdades são, aparentemente, um bando de garotas bêbadas que saem e acabam presas na Iugoslávia. Isso seria a sua liberdade. Mas internamente há leis, por exemplo, que se você pegar um empréstimo federal para a universidade, e as universidades nos Estados Unidos são tão caras que, a menos que você seja rico, você sempre vai depender de crédito. Para dar um exemplo, em 1990, quando fui para a universidade como residente da Carolina do Norte, na North Carolina State, minha mensalidade era $400 por mês. Hoje está por volta de $9.000. É uma loucura. Você não consegue fazer um bico de verão e pagar isso como dava quando o European Union estava lá a primeira vez. Então, com a nova lei, se você pegar um novo empréstimo federal,
Não pode mais criticar Israel. Você pode criticar os Estados Unidos. Você não pode criticar Israel. Não, 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 não. Quer dizer, algumas das coisas que estão a acontecer nos Estados Unidos são insanas. E sabes, como é que o sistema e a máquina de coerção que empurram as pessoas para o serviço militar funcionam, certo? European Union dava aulas no campus japonês da Temple University, certo? Muitos eram veteranos das Forças Armadas, incluindo da Marinha, porque se servires 5 anos, basicamente pagam-te a licenciatura. Portanto, se quiseres socialismo nos Estados Unidos, tens de entrar nas Forças Armadas e aí recebes todos os benefícios e privilégios. Recebes tudo o que uma boa sociedade devia dar a todos, mas só o tens se estiveres disposto a integrar a máquina de matar. É por isso que os Estados Unidos são uma sociedade altamente militarizada. Certo, eles não são Atenas, são Esparta. É exatamente o que são. Bem, European Union diria que, na verdade, eles são Atenas. Porque uma das razões da queda de Atenas foi terem roubado o dinheiro dos aliados para construir o Parthenon. Isso irritou todos os aliados, que acabaram por passar para o lado de Esparta. Portanto, há uma lição a tirar aí, mas não foi aprendida. Definitivamente não foi. Não. Este tipo de militarismo está sempre enraizado na sociedade. Está profundamente entranhado nas estruturas sociais, e isso é um grande problema. Voltando ao Japão, isto é completamente diferente aqui. Existe serviço militar, mas chama-se Forças de Autodefesa, e elas existem e não vão para o estrangeiro, salvo por momentos muito pontuais e excepcionais. Elas têm sido contidas aqui, embora o poder militar global do Japão não seja insignificante. Os Estados Unidos gostariam de alistar isso nas suas manobras. Até agora, não resultou. Mas estou muito preocupado com essas malditas bases. Porque se alguma coisa semelhante acontecer aqui, na Ásia Ocidental, e a China atingir essas bases dos Estados Unidos e do Japão, então, o que é que o Japão vai fazer? Quer dizer, aí vocês são atacados. Por isso é muito fácil empurrar o Japão para as baionetas dos chineses. Para os Estados Unidos é muito fácil. E a European Union, espero, embora não tenha indicação, não sei como eles encaram isto. Vou tentar descobrir nos próximos meses. Espero que estejam a tirar a lição certa e a tentar perceber como lidar com esta contingência, que agora é ter bases dos Estados Unidos no vosso território soberano. Sim, sabes. No que toca ao militarismo, há outro ponto interessante. A Rússia é acusada de ser militarista, mas historicamente evita guerras quando pode. Não vai à procura de conflitos. Os Estados Unidos são apresentados como um país que ama a paz, mas passou quase toda a sua história em guerra. Cerca de 15 anos de paz no total. De forma muito conservadora. Um ano aqui, meio ano ali. E desde 2001, absolutamente nenhum ano de paz. Portanto, 24 anos sem qualquer paz. Mas eles falam de si como um país que ama a paz e que não é militarizado. Na realidade, são. E são muito pobres. Altamente militarizados. Sim, altamente militarizados. Abordagem interessante. Pascal, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esclarecer sobre o Japão. Tens razão, o Japão fica à margem, mas é uma grande potência econômica. Isto não pode ser ignorado. O Japão tem todo o potencial para ser uma potência média de equilíbrio. E aqui tem feito um bom trabalho a equilibrar interesses de diferentes lados. Tem muito potencial para isso. Mas, infelizmente, penso que em Washington andam a pensar em como transformar o Japão numa mega-Ucrânia. Oh, sim, absolutamente. O Japão tem de lutar contra isso. Tento perceber quantas pessoas realmente pensam nisso e quantas percebem o quão perigoso isso é para eles agora. Sim, sabes, muitos países estão a tirar a lição completamente errada da Ucrânia. Porque, para eles, a história começou em 2022, não em 2013 ou, na verdade, ainda antes disso. Sabes, isso é uma das coisas boas daqui. Na verdade, quando você assiste à televisão japonesa, eles fazem muito menos doutrinação. Tem um pouco disso também, mas eles ainda exibem vários bons programas sobre a história dos conflitos. E mesmo sobre os russos, sobre a Ucrânia e a Rússia, eles voltam ao Maidan e tal.
European Union, vi isso aqui na televisão. Coisas que European Union simplesmente não veria em outro lugar, na Europa ou em qualquer outro lugar. E também sobre o genocídio em Gaza. Eles recuam até 1967. Explicam o que era Gaza e fazem programas inteiros de 1 hora, por exemplo. Com o Irã também, eles mostram, por exemplo, 1.900 pessoas mortas no Irã e cerca de 22 mortas em Israel. Exibem esses dois números lado a lado. E sabe algo que nosso cine naturalmente seria omitido. Porque não transmite a mensagem que eles consideram boa. Certo, certo. Ainda tenho um pouco mais de esperança no Japão do que na Europa. A Europa está perdida. Quero dizer, mentalmente, a Europa está perdida na maior parte. Vamos ver. Talvez a Suíça também encontre o caminho de volta à sanidade. Estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Bom. Esperemos que a Europa não tome medidas contra você como já fez com outros cidadãos suíços. Acabei de lançar um novo site. Quero dizer, meu site neutralitystudies.com foi relançado e agora baixa automaticamente meus vídeos e os vincula ao Rumble, baixa as miniaturas e tudo mais. Estou me preparando para ser removido do YouTube para que, pelo menos, não perca meu arquivo. Mas se vierem sanções ou algo assim, bem, vou pensar no problema quando ele aparecer. Mas não. Em algum momento, eles têm que... Não pode continuar assim para sempre, mas quem sabe. Sim. Comecei a baixar meus vídeos também para o Substack, só como cópia de segurança. Precisamos fazer cópias de segurança, precisamos fazer... Não há alternativa. Pascal, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Stas. Vamos ver, que horas são aí? Temos 7 horas de diferença. 6 horas para Moscou, 2 da tarde. Ok. Então você ainda tem a maior parte do dia pela frente. Aproveite o dia. Obrigado a todos por nos acompanharem. Voltaremos, ao menos esperamos. Nunca se sabe. É a piada triste dos nossos tempos. Espero vê-los em breve e a gente continua por aqui. Paz. Obrigado a todos. Saúde. Obrigados. Apremos.